Pensava num chips, mas eu não sabia fazer um chip de tapioca, por exemplo. E eu fiquei encantada com aquilo ali, porque eu falei assim, abre um mundo na sua cabeça que você não tinha nessa noção para estar ali, né? Você não vai colocar um elemento demais, ele vai pesar tanto no sabor quanto na imagem. E às vezes eu pegava algumas referências, o design e essa questão de empratamento, ele não entra somente para deixar bonito, mas também para fazer um menu, você ter ligação, para você ter uma coesão de sabores, entendeu? Então a percepção vai muito além do visual, vai também construção do sabor, da noção. Aqui, ó, não sou contra o alecrim, mas eu acho que ele pode ser melhor trabalhado do que só colocar um ramo lá. Agora eu quero fazer muito mais. Eu quero fazer mais receitas, eu quero criar. Eu tenho vontade de criar sabores, criar receitas, sabe? Não só a liberdade, mas como a independência de saber que eu não preciso de um preparo X ou Y para saber que eu vou conseguir colocar aquilo ali num prato. Até um prato com arroz e feijão você consegue deixar bonito depois que você aprende a técnica. Não tem jeito, porque é o que a gente está falando. Não é o dom, não é entender, é você saber fazer. Então a técnica, ela te leva aonde o dom, o saber fazer, eu nasci com isso, não te leva. Você pode fazer empratamentos bonitos só dispondo os elementos dentro do prato. Você não precisa de técnicas mirabolantes, twirls, elementos específicos. Não precisa. Você prepara sozinho, que você vai fazer bem feito, você já consegue dispor ele no prato de uma maneira visual bonita. Então, o que vem a mais é para dar aquele tchan, aquele punch, aquele impacto visual que, nossa, vai fazer total diferença. Então, assim, você não precisa de muito dinheiro, você não precisa investir muito dinheiro no início para poder conseguir fazer empratamento bonito, entendeu? Dá para fazer empratamento criativo com porção família também. Feijoada, a lasanha, tudo isso dá para você fazer. E o mais importante, né, não é só o prato, não é só aquela porção que você vai servir, é o que você está construindo, é o que você está cozinhando. Então, gente, dá para fazer muito assim. Eu tenho que fazer determinado prato porque eu só sei empratar assim. Então, eu ficava muito presa naquilo que, assim, se saísse daquele preparo específico, eu já travava. Eu sempre tinha o mesmo tipo de empratamento porque era o que funcionava. Então, eu não ousava, por exemplo, acabou aquela referência, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu só tenho uma referência, que é o que a gente encontrava no Pinterest, na internet, né? Não tem jeito. E eu falava assim... e várias vezes na aula eu já tentei reproduzir de alguma forma e não saía, e eu acabava me frustrando, né? Falava, pô, lá tá assim, talvez seja fácil de fazer e não é tão fácil, mas quando você começa a ter a técnica, é igual cozinhar. De pessoas que cozinham, que não falei, na barriga é tudo a mesma coisa. E não é assim. Entendeu? Eu preciso de um prato com muito arroz ou então com muita quantidade para achar que o prato é bonito. Também não é assim. Então você se frustra no primeiro momento. E eu travava, porque eu queria fazer bonito e eu me cobrava para fazer aquilo ali do jeito que eu tinha pensado. Não conseguia. E eu ficava realmente, assim, frustrada, chateada, porque eu falei, cara, na foto parece tão simples. Eu procurei literatura, eu procurei livro, eu procurei várias formas, assim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. Oi, chefe, minha professora tá aqui. Eu não achava uma literatura específica para empratamento. Então, isso me fez, assim, querer buscar algo que me ensinasse a fazer. Eu acho que a questão de elementos não comestíveis, isso em restaurantes também, que eu vou e que a gente come, ainda existe muito. Não só o alecrim, também como o hortelã. Essa noção me ajudou. Mas sem a técnica, eu mesmo tendo a noção, eu não conseguia sair daquela referência estática que eu tinha. Então eu entrava, olhava e falava, vou fazer. Eu não conseguia fazer, aí entrava no ciclo. Fiquei chateada. Aí tentava fazer de novo, não conseguia. Fiquei chateada. Eu comecei a ter uma noção do que eu poderia fazer independente do prato que eu cozinhasse. Então, antes, eu me prendia muito assim, eu tenho que fazer determinado prato porque eu só sei empratar assim. Então, eu ficava muito presa naquilo que, assim, se saísse daquele preparo específico, eu já travava. Eu comecei a perceber outras possibilidades, outras formas de empratar,
outros tipos de noção visual que você tem quando você tem uma louça, um elemento, um alimento específico, que você não precisa se prender a um preparo, você pode gerenciar a criatividade, e eu adorei isso, que me trouxe mais criatividade ainda. Fazer não é tão fácil, mas quando você começa a ter a técnica, é igual cozinhar. Você faz qualquer coisa. Você tem muita informação, você sabe como fazer, mas o mais importante de tudo, do gerenciamento dessa criatividade, desse timing, é você saber em qual prato aplicar, em qual preparo você vai usar. Então, assim, a gente tem uma infinidade de técnicas dentro do curso, mas eu não vou usar tudo no mesmo prato. Então, o pulo do gato para mim foi saber que nesse preparo eu posso usar isso daqui. Nesse preparo eu posso usar essa técnica, ou eu posso combinar duas técnicas que eu sei que vai funcionar. E assim, para mim foi um organizador de ideias o curso, porque eu queria fazer muita coisa, mas eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, inclusive, a gente aprende a tirar boas fotos, né? Então, assim, o ângulo que você tira uma foto vai fazer diferença. A luz, a iluminação, a forma como você vai trabalhar aquela foto. Então, tudo isso tem um tratamento que a gente vê por trás que não é tão simples. Então, você passa até a olhar as louças, os utensílios. Será que dá para empratar com isso aqui? Não sei. Olhar com outro olhar tudo que você tem em casa. Muda o olhar, me trouxe essa independência de eu não preciso de uma referência específica para poder construir um prato ou construir um sabor. Eu tenho uma técnica de cozinha e eu tenho uma técnica de empratamento. Então, eu vou conseguir sair do lugar. Quando a gente pensa no preparo, tem toda uma questão de você fazer uma massa, de você fazer uma carne até chegar no prato. E quando chega no prato, tem toda uma técnica para você dispor esse alimento. A técnica, ela te dá isso, te dá segurança, ela te dá liberdade, te dá independência. Então, mesmo que você não saiba, você, com a técnica, você vai saber fazer. E aí você começa a ter noção também, quanto tempo eu tenho. Então, dentro daquele tempo que eu tenho, eu vou conseguir fazer esse empratamento? Eu não vou conseguir fazer? Eu vou poder utilizar ele de alguma forma que vai me ajudar? Então, assim, te traz uma percepção completa do que você está fazendo, não só o visual, vai muito além disso. Você pode ter um prato básico e com aquele prato, seja claro ou seja de cerâmica escura, você consegue já fazer infinitos empratimentos, assim, é ilimitado, entendeu? Surpreendeu, porque aí eu falava assim, o que tem de diferente para fazer num bife acebolado? É um bife acebolado, o que eu vou fazer diferente? E a gente vê que dá para fazer, dá para inovar. Eu falei assim, gente, eu não sabia como que eu ia empratar uma feijoada, porque feijoada é feijoada, não tem como. E eu, organizando os elementos com o que eu já tinha do curso, porque eu estava bem no começo, eu já consegui colocar a feijoada de uma maneira mais bonita no prato. No decorrer do curso, principalmente se você já trabalha com cozinha, você vai, com as técnicas, você vai conseguindo fazer. Entendeu? A mesma coisa que a gente estava falando em relação a ter o dom, ou precisar saber muito, ou precisar investir muito, não. A técnica, ela vai fazer você sair do seu lugar comum, entender que aquilo ali que você está preparando pode ser apresentado de outras formas, mas o que você já sabe fazer vai ser complementar. Então, assim, não precisa ter talento, precisa ter dedicação.